Instagram, vamos tirar o som do computador, tá bom? Beijo. Olá, tudo bem? Deixa eu verificar aqui. Boa tarde a todos, estamos ao vivo. Estamos ao vivo já. Boa tarde, gente. Boa tarde quem está no Face. Boa tarde quem está no Instagram. Oi, Pri, tudo bem? Eu vou chamar aqui a Priscila para a gente começar também agora. Aguardando. Deixa eu preparar aqui. Hoje mais um dia de live. Estou aguardando a Pri tá entrando. Terceiro dia, gente, tudo bem? Vamos lá falar hoje sobre os conflitos da maternidade e da carreira. Estou aguardando a Priscila estar aceitando. Nós já viemos falar essa semana, já falamos um pouco do... Oi, Aninha, quanta saudade, quanto tempo. Já falamos essa semana um pouco quando a Pri não está conseguindo entrar. Deixa eu enviar novamente a solicitação. Acho que agora ela conseguiu. Oi, Pri, boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem, meninas? Tudo bem, Ju? Tudo jóia. E você? Tudo bem. Estão me escutando bem? Eu tô te ouvindo bem, acho que tá tudo certo. Vamos pôr o fone. Tô pondo o fone aqui também pra gente poder conversar melhor. Estamos ao vivo também lá no Face, na página do Terapia Sistêmica para Mulheres, aqui no Instagram. E hoje nós vamos falar sobre o conflito entre a maternidade e a carreira. Essa semana nós já falamos sobre a questão quando a gente se coloca como pais dos nossos pais, né? Ontem nós falamos com a Cláudia, a gente conversou, teve um bate-papo na segunda-feira com ela. Ontem nós conversamos com a Rose também, um papo super bacana, falando sobre a questão da nossa imagem, né? De como que a nossa imagem ela reflete, né? A questão da conexão com relação ao nosso sistema familiar, o quanto que isso reverbera, né, na nossa imagem, como que a gente se porta, o quanto que isso tem a influência. E hoje nós estamos aqui com a Pri para falar dessa questão maternidade e carreira também, esses conflitos que nós temos, né, hoje em dia. Tudo bem, Pri? Eu queria que você se apresentasse. Olá, Ju, tudo bem? Olá, mulheres. Eu vi que entrou alguns homens também. Eu sou a Priscila. Eu sou mãe de 2 filhos, o Arthur e a Eduarda, de 8 e 6 anos. Eu era farmacêutica, hoje eu atuo como terapeuta sistêmica, especialista em emagrecimento feminino. É muito bom estar aqui com vocês falando hoje. Obrigada, Ju, pelo convite, para a gente dividir um pouquinho da nossa história e todo o autoconhecimento que a gente foi desenvolvendo durante esses anos. Exatamente. E eu tô aqui mandando convite para as pessoas, tá? Eu tô aproveitando aqui enquanto a gente vai falando, convidando as pessoas. Quem tiver online também, vai mandando aviãozinho aí pra gente ir chamando o pessoal. Eu também sou mãe de 2 meninos, né? Advoguei também por 20... Fui advogada por 20 anos, atuei na área de advocacia por 20 anos.
e há quase 3 anos eu atuo nessa área de terapia sistêmica, direcionada a mulheres, ao desenvolvimento pessoal de mulheres, atuando nessa parte das dores femininas, né? Que a gente atua. E hoje a gente vai estar trabalhando nesse sentido. A gente vai bater um papo, né, com essas dores que eu passei, a Pri passou, esse conflito, né, de quais decisões tomar, deixar filho, não deixar filho. E da onde que vem essas dúvidas? Como que a gente toma essas decisões? Como que a gente não toma essas decisões? Como que isso está ligado ao nosso sistema familiar, né? A gente vai ter esse olhar sistêmico. E como que isso também reverbera em outros fatores, não só nessa questão dessas decisões do que fazer ou do que não fazer, né? Como que isso impacta em outras áreas da nossa vida, né, Pri? Exatamente. Acredito que quase todas as mulheres têm esse conflito. Carreira, porque nós viemos de famílias tradicionais, a grande maioria de nós, e aí a gente busca uma carreira, a liberdade de não depender de ninguém e buscar uma carreira. E para a carreira a gente precisa se dedicar 100%, porque nós temos que provar muito mais, afinal somos mulheres e convivemos num mundo machista ainda, infelizmente. E nessa aprovação, nessa corrida louca da carreira, muitas vezes a gente deixa para mais tarde a maternidade, como acontece com muitas mulheres, ou concilia os dois, que foi o meu caso. Né? Eu tenho já 2 filhos, ainda com 35 anos, então eu fui conciliar os dois. Aí a mulher moderna ser super mulher e tentar equilibrar todos os pratos, né? A maternidade, o trabalho, a casa, o marido, a mim mesma, e algum prato cai, e no meu caso caía o meu prato, dos outros estavam todos ainda no ar. Exatamente, né? Como sempre, a gente se coloca como mulheres fortes, onde a gente tem que dar conta de tudo, agradar a todos, porque a gente também não pode falhar, né? E aí, A gente não se permite falhar, né? Exato, a gente não se permite falhar. Só que os pratos, como usando a mesma metáfora, né, que você usou, só que os pratos que caem são sempre os nossos, né? Sim. E muitas vezes, no meu caso, eu também tinha uma cobrança interna muito grande de que eu venho de uma linhagem de mulheres muito fortes e eu tinha que ser forte. Eu tenho, né? Não tenho mais. Eu tinha que ser forte assim como elas, que eram mulheres fortes e que davam conta de tudo. Eu realmente não sei se dentro delas internamente elas davam conta, mas por fora elas davam conta, transpareciam isso. E eu me cobrava que eu deveria ser como elas. E eu nunca me dei a liberdade de pensar que eu poderia fazer diferente e que eu faria muito bem também. E essa consciência só veio com os cursos, o tratamento e quando a gente começa a fazer o autoconhecimento. A gente vem de uma linhagem de mulheres fortes, como você mesma disse, né? Pelo menos aparentemente fortes. E a gente acaba se colocando no nosso dia a dia, como também fortes, e acaba que a gente acaba não olhando as nossas dores, a gente não olha as nossas fragilidades, a gente esquece que a gente tem necessidades, né? A gente sai daquela... A gente sai do equilíbrio, né? A gente entra num padrão de desequilíbrio entre o masculino e o feminino. E é muito interessante porque nós começamos a jornada muito próximas, né? Eu estava já um pouquinho à frente em alguns cursos e a gente acabou depois iniciando a nossa jornada de desenvolvimento juntas, né? E o interessante foi o quanto que nós nos descobrimos dentro dessa jornada, né? Olhando para evoluímos. Dentro. E o quanto nós evoluímos. E quanto hoje é mais leve, né, Ju? O quanto é mais leve. As cobranças, né, são bem mais leves. E é o que a gente vinha falando ontem, e a gente conversou isso ontem, e reforça hoje também, né? Essa questão da mulher forte, né? E a gente acaba casando também com homens
que eles aparentemente são fortes, mas eles também precisam de uma mãe. E a gente também acaba vindo para esse casamento também como uma mãe. Então, sobrecarrega ainda mais para nós, ainda, né? O peso, né? Então a gente ainda se cobra porque assim, nós temos que dar conta de ser boas profissionais, boas mães, Sim. boas esposas, só que nós não percebemos que dentro de tudo isso, a gente ainda está fazendo uma outra função que não é nossa. Isso me lembra muito uma vez que a gente fez alguma atividade junto e você falou para mim que eu tinha síndrome da boazinha. Olha só, eu lembro as suas palavras. Você falou para mim que eu tinha síndrome da boazinha e que eu tinha que cuidar de todo mundo. E ainda tenho isso aqui dentro de mim, hoje já muito mais trabalhado, mas eu ainda tenho isso de cuidar das pessoas, né? Talvez seja meu, é bom, até certo ponto, até dependendo da página, é ótimo, mas aí tem uma hora que já não é tão bom. Mas eu já aprendi a separar isso, mas eu tenho essa mãezona dentro de mim e eu gosto de cuidar e de zelar de todo mundo. Me dá prazer ver as pessoas muito bem ao meu lado. E aí, só que antes eu não tinha esse equilíbrio, né? Eu só via as pessoas bem e eu estava me afundando nas minhas dores emocionais. E com isso eu fui ganhando peso, 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 peso. E aí eu cheguei aonde eu já não sabia mais o que eu fazer, né? Para poder perder esse peso, que foi a minha válvula de escape, foi o ganho de peso das minhas dores emocionais. Ó, E é bem. colocaram até aí, ó, cuida muito de mim. Ó, tá vendo? Tem alguém que você vem cuidando também, tá vendo? Mas é bem interessante você falar dessa questão dos pesos, porque quando a gente entra nesse ciclo, né, do cuidar dos outros, quando a gente não olha para nós, a gente inconscientemente a gente começa a trazer pesos para nossa vida. E esse peso ele tem que ser carregado em algum lugar, né? Então ele vem, onde vai ser a nossa válvula de escape? Ou a nossa válvula de escape vai ser num quadro depressivo, aonde a gente, de uma forma inconsciente, a gente vai cair numa situação de uma doença, onde a gente vai pedir para que alguém cuide da gente, né, numa doença. Uhum. Ou a gente vai para um quadro de obesidade, aonde essa capa de gordura que é criada é como se fosse uma capa de proteção, onde todos os pesos eles são absorvidos por essa gordura. E a gente aprende muito isso dentro da parte sistêmica, do nosso inconsciente. Isso é algo que o nosso corpo ele responde, né? Dessa forma. Existe também aquela coisa aonde você sai, você não olha, o não olhar para essa dor, você passa a ter comportamentos compulsivos. E não precisa ser necessariamente na comida. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu carrego muitos pesos, ok, e não sou gorda, eu não tenho doença, tá bom, mas aí você é o quê? Você é um workaholic, você tem uma compulsão por um vício de cigarro, você tem uma compulsão por álcool, você tem uma compulsão por exercícios, você tem uma compulsão por compras, que é muito feminino. Que ele é muito feminino. Então, você não precisa estar necessariamente dentro desse quadro, né? Dessa coisa, mas você pode ter outros quadros compulsivos. Que eles, na verdade, eles estão tampando esse peso que você carrega da vida. É como se ali fosse a válvula de escape desses pesos, né? Vai se formando um buraco emocional e você vai tentando preencher esse buraco com alguma coisa, com comida, com bebida, com drogas, com sexo, com compras, N compulsões que você pode ter e você vai buscando ocupar esse buraco e encher com alguma coisa, porque é um buraco que você vai criando dentro de você. E é muito interessante porque a gente já vinha conversando, né? Porque a gente teve os alinhamentos, né? Sobre como que nós iríamos conduzir essa conversa. E a gente colocou até aquela questão das mulheres que elas não optam pela maternidade, né? E quais os buracos que também elas optam pela carreira e não pela maternidade. Mas quais são os buracos que existem dentro dela? Quando a gente pega clientes, né? Ou pacientes, como cada um usa um termo, quais são as dores que elas carregam? Porque também falta algo, né? É o desequilíbrio.
É, e a gente vê muitas mulheres que vivem esse dilema, acaba escolhendo o trabalho, né, a carreira, e aí ela deixa para depois. Eu até estava lendo ontem um artigo muito bom falando disso, que ela deixa para depois, e ela fala que ela não sabe, ela vai deixando, postergando, e ela ainda não decide. E aí o relógio biológico bate, porque o relógio biológico vai bater para todas nós, e aí ela fica naquela indecisão, mas eu quero ter filho, mas eu quero carreira, eu quero ter filho, eu quero ter carreira. E aí gera um processo de frustração, de culpa, de cobrança da sociedade, porque é aquela coisa, né? Você não tá feliz. Você já teve filho? Ainda não. Aí vem a mãe, vem a sogra, a tia. Você não teve filho ainda? Mas filho é tão bom. Não tira do mérito que não seja, mas aí tem a cobrança que a mulher também vive nesse ciclo da carreira e da maternidade. E sem falar da cobrança, às vezes, do marido, né? Porque Também. muitas vezes é uma decisão exclusiva dela. Ela não perguntou para ele se ele também quer um tempo para ter filhos, né? É uma decisão dela. Ela chega e fala assim: olha, eu tô focada na minha carreira e eu não quero ter filhos antes de tal idade, né? Então, existe essa cobrança também. E às vezes ela toma a decisão da maternidade em conflito com a carreira para manter um casamento, né? Quantas que a gente atende Sim. também que entram nesse conflito, né? Sim, porque quando a maternidade chega para a mulher e ela está com uma carreira estabilizada, ela fica com alguns conflitos internos. Ser boa mãe, estar presente, porque se ela terceiriza isso para uma creche, para uma babá, para alguém da família, ela se cobra porque ela não tem tempo para essa criança, ela não está disponível. Então, a mulher vive num ciclo de cobrança dela interno também, até esse processo se tornar leve e equilibrado. Se ela concilia mais a maternidade e menos carreira, ela se cobra porque ela não está tendo o resultado que ela espera na carreira, não vai chegando nos cargos que ela quer ou que ela pretende. Então a mulher vive nesse ciclo de cobrança e isso é algo muito opressor para a mulher, porque ela se cobra muito, mas ela quer dar conta de tudo, ela quer equilibrar todos aqueles pratos que a gente começou a falar lá no começo. E é muito interessante como que a gente pega essas mulheres que se cobram muito, né? Que as decisões elas são tomadas de forma abrupta, muitas vezes, não foi planejado, não foi pensado, não foi colocado na balança os prós e os contras, né? Disso daí. Como que e qual tipo de mãe que ela se torna? Muitas abrem mão da profissão. Não, então eu vou abrir mão dessa parte, eu vou me tornar mãe nesse momento. E aí ela se culpa porque ela se frustra profissionalmente, porque ela tem uma cobrança sistêmica lá de trás, ela tem uma crença dentro dela, porque muitas vezes essas mulheres que postergam a maternidade, elas trazem dentro dela uma crença muito forte que ela não pode depender de homens. Ela tem que ser independente, Sim. né? Né, o lado masculino dela, né, a esfera masculina está bem fragilizada e ela vem com a esfera feminina muito forte dentro dela e ela valoriza só o feminino, ela não consegue enxergar o masculino, né? Isso vem do nosso sistema, com certeza. Exato. Então ela traz essa força que vem do nosso sistema e a gente acaba criando uma crença, porque muito provavelmente a gente já vem, ou porque a gente rivaliza, que foi o que nós conversamos ontem na live, né? Ou porque é uma Sim. rivalidade com o feminino, para você falar assim, eu não quero ser como a minha mãe foi, ou porque ela sempre ouviu que assim, você não pode ser como eu, você tem que ser melhor do que eu, você tem que estudar, você tem que ser independente, você tem que ser isso, você tem... O ter que, né? Essa palavra, o ter que, é uma palavra... Ter que se todos os pais soubessem o peso que ela causa no filho no futuro, né? A gente mudaria. Pior que é um ciclo, né? A gente está acostumado. Quando a gente se vê, nós mesmas, a gente se pega. Não, você tem que fazer assim, né? É um ciclo que a gente tem de falar, olha, você tem que. E esse tem que, para nós, pesa depois, né? Esse ter que. Sim. Né, nessa primeira infância é complicado porque a gente tem que ensiná-los a ter autonomia e a mesmo assim direcioná-los, mas acredito que a partir da segunda infância, ali começo da pré-adolescência, a gente já pode dar um pouquinho mais de liberdade para eles quererem alguma coisa, né? E o fato de querer é muito mais
do que o fato de ter que, né? Porque a pessoa já começa a ter uma consciência. Claro que nós, como os pais, temos o dever de estar orientando eles, mas eu acho que esse é o grande desafio da maternidade, né? Essa orientação contínua, que nós estamos aqui para criar homens e mulheres preparados para poder viver nesse grande mundo. Exatamente. E aí a gente entra nesse conflito, né, dessa questão da maternidade, porque eu preciso ser uma boa mãe, eu preciso suprir as necessidades do meu filho, mas eu também tenho uma carreira. Muitas são mães solteiras, muitas entram num quadro de separação onde precisam suprir financeiramente. Então tem várias dinâmicas que a gente encontra, né, no nosso dia a dia, que entra nesse conflito dessa carreira, maternidade, que acaba levando, né, a esse conflito. E a gente acaba esbarrando exatamente no quanto que isso vem de encontro às dores que elas têm, né? E muitas vezes elas nem podem falar dessas dores, porque elas têm que ser fortes, elas não podem demonstrar fraqueza. Pelo filho, pelo marido, pela mãe, pelo pai, pelo cachorro, pelo papagaio, por todo mundo. Mas ela tem que ser aquela pessoa forte, né? A fortaleza. Nos atendimentos de emagrecimento, nos processos, eu atendo exclusivamente mulheres, e aí quando a gente vai fazer o levantamento das dores, de tudo aquilo que está sabotando, né, esse sobrepeso dela, a gente percebe muito isso. A compulsão vem por conta desses traumas, vem por conta dessa culpa, dessa frustração, dessa ansiedade. Aí a gente pega algumas mulheres, por exemplo, que são mães solteiras ou os pais não estão para esse relacionamento, e aí a gente vê mulheres com fuga da beleza, porque ela não se permite ser bonita, ela não se permite se relacionar com uma outra pessoa, ela não se permite ser magra. Muitas mulheres passam por isso. Outras não se permitem se abrir para nenhum tipo de relacionamento, porque elas têm medo que alguém faça o filho sofrer, e aí ela vira super mãe, e ela coloca os filhos debaixo das asas, e ela se fecha ali. Aqui eu vou proteger meus filhos, e ninguém vai entrar. E ela se blinda para que ninguém ultrapasse aquela capa de mãe. E ela deixa de ser mulher, de certa forma. Ela abdica do direito de ser mulher, ser uma mulher bonita, uma mulher atraente, uma mulher feliz, que muitas vezes ela vai vivendo, deixando a vida levar, mas ela não faz aquilo que realmente a deixa feliz. E isso vai gerando vários traumas futuros, e aí a gente vai vendo grande parte das mulheres sofrendo por problemas psicológicos, depressões, obesidade, síndrome do pânico, burnout, principalmente porque trabalham demais e tem que dar conta de tudo isso. E esse é um grande ciclo vicioso que a mulher se deixa entrar porque ela acredita que ela tem que, como diz você, ela tem que. E também tem uma outra questão, né? Você veio falando, e tem também aquelas que se anulam também em razão do casamento. Porque agora, porque assim, eu sou uma profissional, eu sou uma mãe, eu sou uma esposa, então eu tenho que ter uma postura, eu tenho que, é sempre essa palavra, né? Ela é muito forte. Eu tenho que, né? E a gente escuta isso muito, né, nos atendimentos, quando a gente vem. Assim, eu tenho o que eu preciso, né? Eu preciso, nunca o que eu quero. Nunca o que eu quero. E normalmente quando a gente pergunta, né? E o que você quer? Ela vira e fala assim, eu não quero isso. Eu falei, não, mas eu não perguntei o que você não quer. O que você não quer tá claro para mim aqui. Exatamente. Né? Eu quero saber o que você quer. E quando a gente pergunta isso, da mesma forma que você, eu também, o nosso atendimento ele é muito exclusivo para mulheres. Quando a gente pergunta o que você quer, elas param. É muito interessante porque elas não sabem o que elas querem. Elas se anulam de tal maneira que elas não sabem. Então, você pergunta, um exemplo, vamos falar um pouco dessa questão do coach de emagrecimento, né? Dessa parte do emagrecimento sistêmico. Olhando para isso, a gente pega um atendimento, vamos colocar uma mãe que se anula pelos filhos. Então, ela está dentro daquele padrão da obesidade, porque ela não consegue ir para uma academia, ela não consegue fazer uma reeducação alimentar, ela não consegue se ver bonita porque ela é mãe, ela não tem interesse em ser atraente porque ela não quer atrair homens, porque os homens eles podem ser um perigo para os seus filhos também. Exatamente. Ou porque
dentro daquele relacionamento, ela virou aquela mãe, como você falou, que coloca os filhos debaixo do braço e que nem o próprio pai pode se aproximar dos filhos, que a gente vê muito essa dinâmica, né? Então ela vira Isso. aquela galinha choca, né? Que a gente chama, né? Então ela senta, não, então é até aquela postura, né? Anca grandona, ela senta e vira, né? A galinha choca. E aí você vai dentro da entrevista e você pergunta, mas o que que você quer? Aí a pessoa responde para nós assim, ai, eu não quero mais ficar nesse estado, tá? Mas que estado que você quer? Qual é o seu objetivo? Elas travam, elas não sabem mais qual é o objetivo dela. Elas não conhecem o objetivo delas. E falando bastante que você falou que quando ela, né, coloca os filhos debaixo da asa e nem o pai chega, e aí a gente vê que para a gente poder ser mãe que trabalha, que tem uma carreira, a gente precisa ter uma rede de apoio. Precisamos, a gente não dá conta sozinha, a gente tem que ter uma rede de apoio. E o pai é o item tão principal quanto a mãe nessa rede de apoio. Mas quando a mulher coloca o filho aqui, ela não dá acesso, ela não permite sistemicamente que o pai nem chegue perto desse filho. E aí o pai não consegue pegar na mão desse filho, não consegue dar a força que o filho precisa, não consegue assumir a responsabilidade que ele precisa assumir diante dessa paternidade, e aí, em consequência, ela vai cada dia mais ficando sobrecarregada. E aí acontece, por exemplo, uma separação, né, um divórcio, esse pai não vai conseguir ter acesso a esse filho, porque ela não permite que ele chegue a esse filho. E aí vamos falar, não querendo abrir uma controvérsia, nada aqui, mas assim, aí esse pai não vai estar para esse filho, e esse filho não vai estar para esse pai sistemicamente, porque essa mãe não deixou ele ter acesso a esse filho. E a gente percebe muito mulheres sobrecarregadas porque elas não permitem que ninguém, que só eu sou boa e só eu faço bem. E elas não dividem. Elas não dividem essa obrigação. E ainda fala delas, quando chega pra gente, assim, ele não se mexe para me ajudar. Ele nem percebe que ele não está me ajudando. Só que quando a gente abre a dinâmica da terapia, a gente consegue mostrar que fala assim, mas não tem como ele chegar, você não permite. E elas não têm essa consciência, né? Então, assim, não, isso não tem consciência. E a gente tem que mostrar isso na terapia para elas, de forma amorosa, acolhedora, porque é o espírito da mulher de estar aqui protegendo, né? E aqui, lembrando a todas nós, né, Ju, que nós não estamos julgando, nós estamos expondo o que acontece. E aconteceu comigo, aconteceu com a Ju, e acontece com milhares de mulheres. Nós não estamos de forma alguma aqui julgando, apenas expondo o que acontece. E essa postura que a gente tem, às vezes, com os nossos filhos, é uma postura que os nossos pais, nossas mães, vamos olhar mais assim, muitas vezes as nossas mães já tiveram com a gente, ou elas foram omissas, né? Sempre quando a gente fala assim, sempre quando existe um desequilíbrio, né? Ou porque a mãe ela foi muito superprotetora, então, consequentemente, eu também serei superprotetora. Ou quando existe uma falta muito grande dessa superproteção da mãe, eu vou tentar suprir o meu filho de uma falta minha. Então, eu faço com ele algo que faltou em mim. Né? Sim. E aí entra essa questão de suprir, sabe? Suprir as faltas, né? A culpa, o que falta. Então, quando a gente olha dentro dessas questões sistêmicas, quais são as grandes falhas que nós, como mães, por esse conflito, carreira, maternidade, o que a gente faz? Né? A gente dá demais, a gente agrada demais, a gente protege demais e a gente se anula demais. E como se anula, né? E quando a gente entra nesses movimentos, inconscientemente, a gente começa a sentir dor, a gente começa a sentir tristeza. O nosso corpo começa a responder. Seja por uma dor na coluna, seja por uma dor, uma obesidade, seja por uma depressão, uma dor psicológica, sabe? Seja por uma infelicidade de um casamento que não deu certo, porque você não consegue mais nem ver o seu marido. Você se anula de tal maneira que ninguém mais... Você se blinda, né, o Pri? A gente vê isso muito.
Ela coloca como se fosse uma barreira, ela se blinda e ela não dá acesso. Ela se blinda para não sofrer externamente, mas ela está sofrendo internamente com as dores que ela vai somando, né? No meu caso, eu tive crises de enxaqueca muito fortes, né? E assim, a obesidade já tinha chegado e eu não tinha atentado ao sinal do corpo, a obesidade já tinha chegado, e aí veio a enxaqueca. E assim, no caso, eu vivi muito a parte profissional, em conflito com a parte pessoal e com a maternidade, e aí eu vivi extremamente a carreira e me conflitando, me sentindo culpada por terceirizar, me sentindo culpada por não estar lá, me sentindo culpada porque os fins de semana eu não estava em casa, e aí eu fui somando essa dor, essa culpa e me frustrando, por quê? Por que eu não dava conta disso tudo, né? Porque eu estava mais dedicada à carreira profissional, e aí meu corpo, de repente, começou com dor de cabeça, enxaqueca, 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 eu ficava internada com enxaqueca. Aí um dia encontrei um doutor, um médico na minha vida, ele falou para mim, você não está entendendo o que o seu corpo está falando para você? Para e respira. E aí teve que alguém, porque eu já não enxergava, porque a gente também perde, parece que a gente perde a visão, a gente começa a não enxergar, e teve alguém que teve que chegar para mim e falar, será que você não está vendo que você precisa parar e respirar? E aí foi o que eu fiz, que eu consegui restabelecer a minha saúde, que de certa forma estava indo junto com as minhas dores. Exatamente. E é muito interessante, porque quando a gente vai para dentro de um processo sistêmico, e assim, eu quero deixar aqui bem frisado para vocês, gente, que quando a gente fala em emagrecimento, nós não estamos falando daquele corpo perfeito que é vendido nas redes sociais, não, tá? Eu não estou falando desse nada corpo. de padrões. Nada de padrão. Eu estou falando de um corpo, de um peso, do qual você se sinta bem. Aquele do Como qual eu ressalto, né? A melhor versão, a sua melhor versão. A sua melhor versão. Porque não existe aquela versão perfeita de capa de revista, de televisão. Aquilo ali não é a mulher natural, a mulher do dia a dia. Né? Existe a nossa... Então, assim, dentro desse processo do coach, que a gente chama de emagrecimento, a gente acaba olhando mais as dores necessariamente da pessoa do que o processo de emagrecimento em si, mesmo porque emagrecimento, quem é que vai te direcionar para um emagrecimento? É um educador físico e é uma nutricionista. Tanto que nós, como terapeutas, a nossa obrigação é olhar o teu lado psicológico, né? A parte psicossomática do problema. E tanto que ele é multidisciplinar. A primeira coisa que a gente pede para quando chega alguém para nós é assim, eu gostaria que para que isso aqui desse um resultado, você tivesse um acompanhamento de uma nutricionista. Se você fizesse seus exames de endócrino, de um médico também, porque às vezes, sim, há problemas de saúde, a gente não nega, mesmo olhando essa questão sistêmica, existem as questões das doenças do corpo. Então, assim, nutricionista, um médico, um educador físico, juntamente com a terapia sistêmica, é o que faz essa mudança, essa virada de chave. Né? Não é só a terapia, a gente não faz milagre, nós não fazemos, nós trazemos uma consciência. Mas eu até falo para as minhas clientes que o objetivo final lá é o seu objetivo de peso. Você tem um objetivo final daqui a 1 ano, 2 anos, 8 meses, não sei. Mas que durante esse processo, as outras coisas vão sendo trabalhadas. Aí você vai olhar para uma compulsão, você vai olhar para o seu sistema, para a tua família, vai olhando dor por dor, para você chegar nesse processo sem as dores, e que você possa correr atrás, né? Desse seu objetivo sem nenhuma dor te prejudicando, porque aí as dores vão te sabotando e você não consegue chegar no final da tua linha, porque uma vai sabotando a outra. E quando a gente começa a tratar um por um dessas dores, né, desses sabotadores, você chega no final do seu processo. Esse final do seu processo é buscar a sua melhor versão. Às vezes a sua melhor versão nem seja magreza, seja aceitação. Né, seja se olhar no espelho e se amar. Eu faço uma atividade em alguns grupos de emagrecimento
é a primeira atividade que eu faço, que eu peço para mulheres assistirem um vídeo, que é da Dove, e peço para elas se olharem no espelho e fazerem 10 a 20 elogios. E aí eu recebo os feedbacks que elas não conseguem se olhar no espelho e fazer esse elogio, porque ela chega a estar com tantas dores que ela não consegue se olhar com carinho, com acolhimento, com amor. Ela se olha somente julgando, porque ela não consegue dar conta de tudo aquilo que ela imagina que ela deveria dar conta, e ela somente se julga e se deprecia. Exatamente. E aí as pessoas perguntam assim, mas o que que isso tem a ver com a carreira e com a maternidade? Gente, tem muito a ver. Porque aquelas mulheres que elas se olham e se veem mais na carreira e sentem uma culpa com relação à maternidade, o que que elas acabam fazendo? Elas enchem os filhos, elas agradam eles pela comida, então elas costumam levar essas crianças para o McDonald's, encher de batata frita, todas aquelas comidas que as crianças gostam, elas vão oferecer para os filhos como um sinônimo de amor. E aquela criança vai entender que tudo isso é amor. Ela vai chegar nos finais de semana, quando ela tiver um tempo, ela vai fazer aquela mesa farta, ou então vamos para um restaurante, ela vai sempre estar muito ligada à parte comida daquela família. E isso, naquela criança, ela vai instalar naquela criança uma ligação entre comida e amor. E isso Muitos daí... de nós, até hoje, estamos procurando o amor e o carinho da comida, dos pais, da mãe, da avó, né? Lá de trás, tem muitos adultos ainda procurando isso. A gente percebe quando a gente vai fazer o atendimento. Sabe aquela mesa farta, toda a minha família reunida, as minhas tias avós, a minha avó, os meus tios... E aquele momento de amor, de interação, de carinho, a pessoa fica buscando, aquela criança fica buscando pela vida inteira. E muitas de nós erramos fazendo isso com os nossos filhos também. Exatamente. Por culpa. Por culpa. Então, e aí a gente ainda entra num outro padrão. São vários os padrões que a gente observa, que são sabotadores, e a gente olha e faz assim, por exemplo, eu sou frustrada porque eu não consigo ir para uma academia, porque eu tenho uma frustração minha interna. Então, o que que eu faço? Eu julgo aquela mãe que vai. E eu fico falando para aquela criança, eu não sei como que aquela dali dá conta dos filhos dela, porque ela vive na academia, ela vive se cuidando. Como que aquela criança vai crescer? Aquela criança vai crescer com a ideia de que a academia é só gente fútil que está lá dentro. O que que vai acontecer? Isso aí só vai exaltar só, né, a parte psicológica, a inteligência e o respeito ao corpo. Não vai ter, essa criança não vai ter esse respeito ao corpo, então ela vai fazer com o corpo dela, não importa o que ela vai fazer, ela vai só cuidar do intelecto dela. A gente percebe isso também nos nossos atendimentos. Exatamente. Vocês percebem? São coisas tão bobas que a gente às vezes acha que a criança não está processando. Então, quando a gente trabalha demais, a gente tá muito ligado a isso. São comportamentos que a gente afeta no nosso corpo, né? Já como adultos hoje. Só que inconscientemente a gente está levando padrões para os nossos filhos que futuramente eles podem vir a desenvolver uma obesidade decorrência de vocês suprirem, né? De vocês estarem suprindo algo por uma frustração sua, vocês julgarem. Então, tudo que você gostaria de fazer, você é frustrada, então você fala mal dos outros. Em psicanálise a gente usa muito isso, né? A gente usa e a gente usa muito aquela frase, né? Quando Pedro fala de Paulo, é mais fácil saber qual é a personalidade de Pedro do que da de Paulo. Então, a gente sempre tem muito isso. Então, a gente sempre tem que tomar muito cuidado com essa postura que a gente tem. E tem mais um fator que é bem interessante. Quando você se coloca num padrão de obesidade, os nossos filhos, por pertencimento, por amor, eles podem seguir o mesmo padrão de obesidade, o mesmo padrão corporal dessa família. E isso ele é inconsciente. Sim, a gente percebe isso nos atendimentos, como a gente já tem falado, né, Ju? E assim,
quando às vezes alguém vem procurar a gente e fala assim, ai, mas meu filho tá gordinho, é, passou a minha filha, tá adolescente e tal. Para quem que a gente vai olhar? A gente tem que olhar para a mãe, a gente não olha para essa criança, porque isso vem da família, vem da mãe, e vem das outras gerações aqui de trás, né? Vem desse sistema. Então, a mãe que vai buscar sempre dar amor em forma de comida, o filho vai receber só amor em forma de comida. A mãe que só der, né, amor, pensando nisso, né, só nessa relação de corpo, porque assim, todos nós da família somos gordinhos, então ser gordinho é um ato de amor. Então, essa criança não se, esse adulto, na verdade, né, não vai se permitir ser magro, porque o padrão de amor da família dele é gordinho, todo mundo é gordinho. E aí, quando ele, de repente, emagrece, ele não vai conseguir se olhar no espelho, ele vai ter um estranhamento tão grande que ele vai se rejeitar e ele volta a engordar de novo. Porque o amor daquela família era comida, era padrão, esse tipo de coisa. E é muito interessante que está rodando nas redes sociais. Eu vi já de umas 2 ou 3 pessoas esse vídeo de um menininho que ele tá na pediatra e ela vai medir a circunferência abdominal dele. Realmente ele é um fofo, gente. Mas eu falei, eu não vou causar polêmica, eu não vou compartilhar esse vídeo porque eu vou causar polêmica nas redes, eu não quero, porque ele é fofinho. Então você vê que é uma criança que ela já está caminhando para um padrão de obesidade e na hora que a médica, que a pediatra, ela vai fazer a medida da circunferência do abdômen dele, ele encolhe a barriga e ele faz aquela carinha e tal. Mas é lindo, realmente, a coisa mais fofa quando criança. Mas aquela criança, a gente olhando como terapeutas sistêmicas, que a gente tem essa compreensão, a gente observa que ali existe um padrão de que ele agrada por ser gordinho e fofinho, engraçadinho. Essa criança... sim, né? Porque o filho, quando vai comer mais do que o outro, ele agrada a mãe. Ah, esse meu filho come tão bem, o outro não come nada. Eu já me peguei falando isso, porque eu tenho um que come bem e a outra que não come nada. Eu já me peguei falando isso. Então, vai agradar o pai, sim. Uma outra coisa que a gente não falou, Ju, mas é importante salientar, que aí essa mãe que acaba sendo um workaholic, ela tem uma ansiedade grau extremo, ela passa essa ansiedade como de imediato para essa criança. E essa criança vive essa ansiedade e muitas vezes ela vai descontar na comida, ela vai descontar com déficit de atenção na escola, porque ela não vai conseguir se concentrar, ela vai ser a mais agitada da turma, ela vai correr que nem doida na escola, né? Aí vem, né, outras coisas. Então, tudo isso que não tem equilíbrio aqui na mãe, a gente está passando para as próximas gerações, para os nossos filhos. É importante salientar isso. Exatamente. Então, quando a gente fala desse conflito maternidade e carreira, não é simplesmente falar, gente, qual é a minha decisão? O que eu faço hoje? Eu vou seguir a minha carreira profissional? Não, eu vou decidir ser mãe. Não. Tem tantas camadas abaixo disso, existem tantos resultados, tantos reflexos que podem causar lá na frente, e que às vezes a gente já está sofrendo isso, porque eu acredito que nós nós ainda estamos vindo ainda de uma geração onde a família ainda existia uma estrutura, né? Eu costumo brincar, eu nasci ainda um pouquinho antes da instituição da lei do divórcio, então assim, eu ainda venho ainda de famílias onde não existia-se tanto. Mas se a gente pegar mulheres na faixa de 25 a 30 anos, que já vem de uma geração aonde ser mãe solteira, de não ter um padrão familiar, existir uma outra estrutura que já vem, que é onde existiu uma falta de um lado, onde a mulher teve que ser muito forte, que ela teve que suprir aquela criança, que ela teve que vir, que ela teve que ser muito ausente, né? Você percebe que esse padrão, a gente pega muitas clientes com essas dores muito fortes e você puxa na história e fala assim, meu pai foi muito ausente, minha mãe sempre teve que dar conta de tudo, né? E aí você começa a ver o quanto que esse desequilíbrio dentro da família... Gente, eu não estou dizendo aqui que você tem que ser a família margarina. Não é. Não estou dizendo isso. É porque... sistemicamente, aqui eu não estou querendo dar lição de moral, não estou querendo julgar ninguém, não é nada disso. A gente olha a parte sistêmica. Quando não existe um equilíbrio sistêmico,
as consequências, elas são muito grandes, né? E é tudo de uma forma E a muito gente que vem de inconsciente, famílias né? tradicionais também, tinha aquilo também de que talvez a mãe ficasse em casa e tivesse mais presente para aquela família, porque ela era cuidadora de todo mundo, e o pai trabalhava muito, e trabalhava muito, e trabalhava muito, e o pai já tinha esse desequilíbrio também, É, e aí ele desequilibrava essa família, porque só tinha a mãe como presença ali dentro de casa, e o pai só tinha de fim de semana, ou às vezes nem de fim de semana, era só à noite para o jantar. Então, tem aquela criança, né, que hoje seria o adulto que cresceu com essa falta desse pai também presente. E aí, às vezes, a mulher rivalizava com a mãe. Eu não vou ser que nem a minha mãe, que ficava em casa cuidando dos filhos, e eu vou ser que nem meu pai, eu vou ficar o tempo todo na rua. A criança já começa lá a pensar naquilo, e aí ela se torna um adulto que não tem esse equilíbrio, que ela pensa, que ela continua com aquela crença de que ficar que nem em casa com a mãe, que aquilo era ruim, e estar na rua, que nem o pai trabalhando todos os dias, era muito bom, era melhor. Então, exato. muitas mulheres crescem com isso também por conta também desse antigo tradicionalismo, que hoje a gente já consegue ter um equilíbrio maior nas famílias, né? É verdade. Então a gente começa a ver que, assim, quando você olha, tem muito desequilíbrio e, assim, e afeta diretamente a parte psicossomática, né? Que a gente olha bastante, essa parte sistêmica, essa parte psicossomática. E algo que a gente também não tinha essa consciência, né, Pri? Até a gente Não, começar a se autodesenvolver, a gente a buscar o nosso desenvolvimento, a gente também achava que imagina, que é. E a gente começa a descobrir como que a gente sai de padrão, como que pra gente também foi difícil, e é o que eu friso muito. Se hoje nós estamos aqui, que nós conseguimos olhar para essas dores de mulheres, que se a gente se coloca aqui para ajudar, a gente já passou por um processo e a gente também já sofreu. E a gente sabe o quanto é sofrido e o quanto é dolorido você olhar para tudo isso. E não é fácil. E o quanto que você não. tem que estar aberto, né? A se Foram colocar. algumas feridas cutucadas, abertas e bem cutucadas, mas a gente se abriu para isso, que isso é importante, a gente abriu para se olhar para isso e mudar, porque a gente não precisa seguir os padrões ruins, né, aquelas coisas, a gente pode seguir coisas melhores. E como tudo se tornou mais leve, né, Ju? Se tornou Sim, mais leve ser uma vida profissional, ter uma carreira, se tornou mais leve ser mãe sim. e entender que e aceitar, que eu falo que a grande palavra aqui é aceitação, até onde eu posso ir, o melhor que eu posso fazer, e sem sofrer, sem me culpar, sem me frustrar, sem ficar naquele ciclo vicioso de culpa, de frustração, de medo. Mas será que eu estou acertando? Será que eu estou errando? Não, tá mais leve. Esse fardo não se tornou pesado, se tornou um fardo leve. E assim, a gente melhora até como mãe, como mulher, como esposa, como profissional. A gente se abre, né? Então, tudo se torna um pouco mais leve. A gente parou de carregar, né? Não tá doendo mais nas costas esse peso que a gente carregava. Não, e a gente conversa, né? Não é diferente com conhecidos, não é diferente com as amigas. A gente só não comenta, né? Todo mundo Ou guarda às vezes comenta, né? Ou às vezes pega uma amiga para poder falar, né? Mas para não poder tem esse desabafar. conhecimento, é só para falar, para desabafar. Exatamente. Então a E que gente seria vive. de nós, mulheres, sem a nossa roda de mulheres, né? Porque uma mulher está aqui para ajudar a outra. Nós já E nos aí, ajudamos tanto, você muito me ajudou, eu te ajudei, sim, e tantas mulheres que estão aqui na nossa roda, porque uma segura a mão da outra e a gente vai se ajudando e a gente vai exaltando, né, o nosso lado feminino, essa esfera que é muito importante, que a gente também tem que se reafirmar, né, nesse mundo tão machista. E a gente está aqui para isso também. E essa live serviu para isso, né, Gil? Para ajudar as mulheres a tornar esse processo muito mais leve. a olhar, né, para essas dores e falar assim, não, essa dor é normal, todo mundo tem, todo mundo sente, são conflitos normais, todo mundo tem. Ele pode vir de várias formas, não precisa ser necessariamente através de uma obesidade, são vários os comportamentos que a gente Sim, passa a ter. Mas a gente percebe que uma grande maioria vai para esse padrão da obesidade, uma grande maioria mesmo.
Porque é mais Não, fácil, é mais acesso mais fácil, né, Ju? Comida é muito mais fácil do que tudo. Comida tem em casa, é só abrir o armário, é só abrir a geladeira. É aquilo, eu falei, é a droga de mais fácil acesso que você tem. Você tem disponível na tua casa. Você não precisa procurar em lugar nenhum, é só abrir o armário e a geladeira. E ela tá lá disponível para você. Principalmente os açúcares, né, que a gente... E casa que tem criança tem açúcar, né, Ju? Sua casa não tem açúcar? A minha tem um monte. Imagina, na minha, nunca. 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 E até vai ser até interessante, porque amanhã a gente vai estar conversando exatamente sobre o início dessas dores, né? Com a Letícia, amanhã a gente vai vir exatamente com o pós-parto, né? O que não é falado no pós-parto, né? Essas dores, as anulações, né? O lado que não é tão bonito no pós-parto, só que todo mundo floreia e fala assim, meu, mas é tudo muito lindo, é tudo muito bonito, né? E é muito interessante, porque eu lembro que quando eu adotei o Orlando era recém-nascido, e uma amiga falou assim para mim, como é que foi, né? Esse primeiro contato com ele, ele tinha apenas... Ela tá aqui no chat falando eu. E foi muito interessante, porque essa minha amiga, ela falou, como é que foi esse primeiro contato? Eu lembro que para mim foi um choque, porque eu segurei e eu falei assim, tá, eu preciso cuidar. E agora? Né? E agora? Falei, preciso cuidar. Então, eu ainda fui conversar com amigas ainda, falei assim, como é que é essa questão, né, de você parir, não parir, né? E uma amiga falou assim, Juliana, ninguém te conta, tá? Mas não existe amor no pós-parto. Ela falou, não existe. Ela falou, o amor, ele é o dia a dia. É aquela história de que peguei meu filho nos braços e chorei e amei desde o momento que eu vi. Ela falou, balela. E essa minha amiga, é muito legal conversar com ela, porque assim, ela é bem escrachada, ela não manda recado. Então ela fala assim, amor nenhum. Ela falou, e outra, quem tá falando que ama, a partir do momento que nasceu e bateu aquele olho, ela falou assim, não. Agora, depois de 2 meses, de 3 meses, você fala assim, eu amo meu filho, aí sim. Mas ali, logo no papuf, não. Ela falou, é uma explosão hormonal enorme. Ela falou, existe um amor que você vai cultivando na barriga, no caso, né? Como eu gerei, existe um amor que você vai cultivando na barriga, né? Tem um carinho, assim, mas é tratamento de choque, né, Ju? Porque, assim, você passa por um pós-parto, no caso, eu passei por 2 cesáreas, aí, de repente, você tá com um ponto, você tem que... Aí a enfermeira chega e fala assim, vai amamentar? Tipo, assim, você tá toda com ponto, com o rack, não pode levantar a cabeça, que você vai amamentar, né? Tal filho é seu já, põe no peito, já dá de comida para a criança. Então, é assim, e aí você fica meio perdida, você não sabe, aí você... E assim, a mulher tem a grande questão de ser meio que perfeita, buscar a tal perfeição. Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô errando? Será que essa criança chora porque o meu leite é fraco? Será? Não tem aquele monte de questionamentos na cabeça. E o puerpério não é fácil. O puerpério é um grande período de desafio da mulher, e acho que amanhã você vai falar bastante com a Letícia sobre isso, né? Não é um período fácil, mas assim, a gente supera e a gente vai, porque afinal de contas somos nós, as mulheres. Exatamente. E é um desafio, assim, é o que eu brinco. Eu não pari, mas eu passei do pós-parto todo, né? Então, você viveu o seu puerpério aí também, amiga, com o bebê. Eu vivi de uma forma diferente, com outras preocupações, né? Uma dinâmica diferente, mas também tive dúvidas também. E ali, eu falo que ali é que se instala, né? Aquela história assim, nasceu uma criança, nasce uma mãe. E ali naquele momento, todas aquelas dores que a gente já trazia de insegurança da mulher, elas se potencializam. E é ali que entra toda essa questão, carreira, casamento, maternidade, obesidade, de me olhar, de dores, de depressão. Aí pronto. Aí o vulcão explode. Aí o vulcão explode. É bem ali. No primeiro filho eu decidi que eu não ia trabalhar mais. Aí engravidei da Eduarda, aí o segundo filho eu falei, não, agora eu vou trabalhar, deixa eu ir, eu vou voltar a trabalhar. Antes que venha o terceiro, e aí a gente... Não, o terceiro não vem. A gente passou
passou por todas as fases, né? O subir, o descer, o foi, até chegar no equilíbrio que é o dia de hoje. Mas realmente, a gente vive dentro dessa corda bamba. Então, é muito difícil, é muito desafiador para nós, mulheres. E assim, não é uma, não são duas, não são três, são várias que enfrentam essa dor. Muitas não colocam isso para fora, porque elas não podem porque é o que você falou. A gente tem as amigas, mas a gente descobriu esse suporte das amigas com as terapias, né, Pri? Porque antes também a Sim, gente não tinha tanto amigas assim que a gente podia falar tão abertamente como a gente consegue falar hoje. Então era tudo um exato. tanto quanto maquiado. Existia também assim, será que eu posso falar exatamente tudo que eu tô sentindo? Ou elas vão me julgar? Porque se eu E tem falar o tal negócio que o realmente. filho é da mãe, né, Ju? Que todo mundo fala que o tal do filho é da mãe, né? Pariu o Então, filho é da mãe, adotou o filho é da mãe, né? Não, não é bem assim, né? Não não. é bem assim. Essa é a grande questão, O né? filho O é dos filho é, dois. é do casal, não importa se hétero ou homossexual, o filho é do casal. Ponto, acabou. E ali tem dois adultos funcionais que vão cuidar dessa criança. Exato. E a gente às vezes não pode chegar e se abrir, nem com o parceiro, nem às vezes com as amigas, porque às vezes você vive dentro de um ciclo de amizades onde elas colocam a maternidade florida, como tudo é muito lindo, então você não sabe até onde você consegue chegar e falar assim, eu tô sentindo essa dor real. E aí tem as mulheres que têm o baby blues, tem a depressão pós-parto. Baby blues, ela não rejeita a criança, mas ela se rejeita. Ou pós-parto, ela rejeita a criança. E aí muitas mulheres que precisam de muita atenção nesse puerpério, né? Nesses primeiros 3 a 4 meses. E ela precisa de uma atenção psicológica, ela precisa de carinho, de acolhimento, para poder levar isso com uma saúde mental favorável, porque senão ela não consegue levar com uma saúde mental favorável e ela vai se, né, definhando de dores. De dores, que é o que a gente chega nesse ponto de atendimento e é o que a gente vai trazer amanhã com a Lê, que a gente vai trazer Não vou perder. vai ser bem específico essa questão. E eu vou aproveitar aqui, porque a gente já está dando 1 hora já de live. E então, assim, lembrando vocês, no final dessa live já vai estar disponível lá, tá na minha página, acredito que na página da Pri também. Já tem o link encaminhando vocês para o grupo seleto exclusivo do WhatsApp, aonde toda essa conversa que a gente está tendo e outras conversas, algo mais específico, onde nós vamos estar colocando textos, nós vamos colocar áudios e a gente vai estar abastecendo essas mulheres nesse grupo do WhatsApp exclusivo, somente com nós, terapeutas. A gente vai estar tirando dúvidas, trazendo informações para vocês exclusivas, tá? E a gente vai estar com esse WhatsApp aberto. Não vai ficar por muito tempo aberto, tá? A gente vai estar fechando esse grupo e esse grupo ele vai ter material exclusivo, informações exclusivas. Então, marca aqui no aviãozinho, compartilha se você gostou desse vídeo, compartilha com os amigos, corre lá nas nossas páginas, entra nesse grupo seleto. A partir da semana que vem, a gente vai estar começando a colocar vários temas legais lá. A gente vai entrar com fórum de discussão com vocês, falando muito dessa questão sistêmica, dessas dores dessas mulheres, essa questão da autoimagem, postura perante os pais, dores. Então, assim, cada live que nós estamos fazendo aqui, a gente vai levar com mais profundidade para esse grupo, mais detalhado, e vai vir mais informações, além do que a gente vem conversando aqui, né, Pri? Exatamente. Muito obrigada, Ju, pelo convite. Adorei estar aqui conversando com você, com quem pôde assistir, muito obrigada. Foi ótimo poder dividir um pouquinho da minha história, do meu conhecimento, dividir junto com você, e foi um bate-papo delicioso. E aqui estamos nós, mais leves. Mais leves. Eu que te agradeço, Pri, pela disponibilidade, por você topar nessa jornada junto comigo, com as meninas também. Eu agradeço a todas também da gente entrar, da gente vir com esse projeto para 2021, de tirar, porque 2020 já foi um ano que
a gente percebeu que as mulheres tiveram muitas dores, né? Por isso surgiu essa ideia com esse projeto para 2021, porque a gente acaba vendo que, pelo menos a minha visão, pelo meu mapa, que a gente ainda vai passar por um período de turbulência ainda. Eu acho que ainda vem dores emocionais ainda incerto, né? Por incertezas. Então, eu acho que nós podemos contribuir um pouquinho com o que a gente veio aprendendo durante a nossa jornada com essas mulheres. Então, eu agradeço, Pri. Amanhã, gente, Obrigada. vai ser às 15 horas a nossa live com a Lê, tá? Falando sobre essa incerteza, sobre essas dores do pós-parto, sobre essa falta de autoconhecimento, tá? A gente vai olhar muito isso. Por que vem essas dores? O quanto que você se conhece para você entrar numa maternidade? A gente vai entrar bem nesse tema, olhando bem essas dores. Quanto que isso faltou de conhecimento? Quanto que você se torna mãe achando que é uma situação e entra ali vivendo outra situação, né? O quanto que a parte emocional pesa nesse momento, tá bom? Então, gente, eu agradeço. Corre lá nos canais, acesse esse grupo. Esse grupo vai ficar bem legal a partir da semana que vem. A gente vai estar abastecendo. Não esquece. Convida os amigos, melhor, as amigas, porque ele é exclusivo para mulheres. Corre lá, convida as amigas. Ou melhor, se você quiser achar que seu marido vale a pena ouvir, é legal também que o homem também escute um pouco desse lado, dessa dor feminina. Quem sabe ele te ajuda também um pouco, né? Se o seu coração sentir que o seu marido vai querer participar desse grupo de mulheres, também que ele será muito acolhido, será bem-vindo também ao nosso grupo. Então, gente, participem, venham, vai ser muito legal. E a gente está aqui para vocês. Dúvidas, estamos à disposição. Pri, um beijo. Obrigadão. Beijo, Ju. Obrigadão. Obrigado, pessoal. Foi ótimo estar aqui com vocês. Eu agradeço a todos. Tchau, gente. Até amanhã às 15 horas, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.